pessoal, eu sou o professor Sérgio Ivanchuk, sou coordenador dos cursos de Gestão e Negócios. Estamos aqui no InfoJobs para falar com a CEO, conhecer o espaço e como eles trabalham. Bora lá? Estamos aqui com Ana Paula Prado, CEO do InfoJobs, que vai contar como começou essa operação e quais são os diferenciais do InfoJobs. Legal, Sérgio, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho de InfoJobs. Para nós é um prazer ter vocês aqui hoje. Então, o InfoJobs esse ano está completando 20 anos. Nós somos um job site. Fazemos parte do segundo maior grupo de empregos do mundo, o Grupo Red Arbor, então o InfoJobs é uma multinacional. Nós chegamos aqui no Brasil há 20 anos atrás, trazendo um modelo de negócio totalmente diferente do que nós víamos naquela época. Então, para o InfoJobs, o candidato não paga. Todo o nosso modelo de negócios está baseado na empresa, então na empresa pagar para conseguir contratar um colaborador, né? Então a gente pensa ali que é o lado mais forte dessa relação. Então os nossos produtos e os nossos serviços, eles são feitos para a empresa. Durante 20 anos é um grande trajeto, aí é claro que a gente teve muitas mudanças, muitas transformações, e eu acho que esse acaba sendo um segredo aí do nosso negócio continuar com todo o sucesso. Hoje nós temos mais de 55 milhões de currículos, são mais de 35 mil empresas que utilizam o site, o InfoJobs, para publicarem vagas todos os dias, e nós temos também um ATS, né? Então essa também fez parte da nossa evolução de negócio. Hoje nós temos o PandaPé. O PandaPé é o ATS do InfoJobs, que ele vem aqui um pouquinho mais para trazer tecnologia, né, e para ajudar as empresas não só na contratação, mas também na gestão dos colaboradores. Perfeito. Pelo que a gente percebe, vocês têm dois tipos de público, empresa e o candidato. Isso aí. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O nosso propósito é fazer com que as pessoas encontrem o emprego dos sonhos e as empresas contratem o melhor candidato, né? Então, quando a gente fala sobre esse propósito, a gente fala desses dois lados. O candidato é aquele que está buscando emprego, né? Não necessariamente é uma pessoa que está desempregada, pode ser uma pessoa que está empregada. Inclusive, a gente recomenda muito isso, né? As pessoas terem os currículos atualizados justamente para que as oportunidades elas apareçam, né? Mas é uma pessoa que está buscando ativamente ou passivamente um emprego, né? Um emprego melhor, uma posição diferente, ou um emprego porque a pessoa está desempregada. E a empresa, ela está buscando um colaborador, né? Então ela está ali com uma vaga aberta no InfoJobs, independentemente de qual tecnologia ela usa, mas ela geralmente tem uma vaga, ou ela vai acessar de forma ativa a nossa base de talentos e vai chamar alguém para uma entrevista, para um processo seletivo, enfim, que existe uma variedade, né, de formatos para contratação. Perfeito. Na sua opinião, Ana, por que o InfoJobs é tão popular? Como eu disse lá no começo, né, então o fato de nós não cobrarmos do candidato, acho que esse foi o ponto de partida, né? Foi o momento em que as pessoas perceberam que, de fato, elas tinham esse poder, né, de não ter que pagar para conseguir emprego. Um fato curioso é que em nenhum lugar do mundo se cobra do candidato, né? Então, no Brasil, naquela época, se cobrava. Então, esse foi o primeiro acerto, e nós tivemos vários outros acertos, que foi justamente ou você ter, né, muitas empresas confiando no seu serviço, mas também nós fizemos muitas campanhas para provar para esses candidatos que nós funcionávamos. Mas o mais importante é gerar uma boa experiência, eles confiarem no nosso serviço, no nosso propósito, né, e eles conseguirem emprego no final do dia, né? Então, esses fatores acabam contribuindo para que a gente tenha hoje o sucesso que nós temos e continuamos aí crescendo bastante todos os anos. Muito legal. Fico feliz de saber aqui que tem uma missão aí sendo cumprida. Super. Aplicativo e site, qual que é a diferença? O candidato hoje ele pode optar, né? Ou ele pode ter as duas coisas também, né? Hoje nós somos o 5º país do mundo que mais utiliza aplicativo. Então, para nós é muito comum utilizar o aplicativo. Eu acho que no mundo inteiro, né? No mundo inteiro as pessoas estão usando muito mais o celular, mobile, do que usar um notebook, né? Então isso caiu muito. Então o aplicativo ele vem justamente para ajudar
nesse processo. Então, o aplicativo ele é como um espelho da nossa web, né, do site, mas ele tem as vagas, enfim, tem uma visibilidade muito boa. E esse é até um outro fator de sucesso do InfoJobs. A nossa usabilidade, ela é muito boa e muito simples, né? Porque uma boa usabilidade, na verdade, o segredo está na simplicidade. Então, ele é bastante simples e ele, pelo aplicativo, ele consegue visualizar as vagas, se inscrever, atualizar o perfil, visualizar a avaliação das empresas que ele quer trabalhar, coisas que também são possíveis através do site. Perfeito. E como é que é feita a conexão entre candidato e empresa via InfoJobs? A partir do momento em que uma empresa ela publica uma vaga, essa vaga ela fica disponível para esse candidato, ou ele pode buscar ativamente essa vaga, isso acontece muito, ou a gente também faz o envio dessa vaga para o candidato. Então, a empresa também pode fazer o envio, enfim, existem diversas formas de a gente conectar, né, esses dois lados. Conectando, ele lê qual que é o perfil da vaga, consegue ver ali o detalhe da empresa e ele dá um apply, né? Ele se aplica, se candidata. A gente usa aqui a palavra candidatar. Ele se candidata e nesse momento o perfil dele chega até a empresa. Um fator importante é que a gente não limita candidaturas, no sentido de todo mundo pode se candidatar para qualquer vaga. Então, esse é um compromisso que a gente tem com o candidato, né? Mas é claro que a gente sempre dá uma orientação de fazer uma leitura da vaga para entender, né, o que a empresa está buscando, né? O que a empresa espera naquele profissional que ela está contratando, porque isso também aumenta as suas chances de conseguir o emprego. Perfeito. A questão da inteligência artificial é importante, isso ajuda na hora da seleção, isso faz uma diferença. O candidato precisa se colocar melhor, precisa explicar melhor, a empresa precisa definir melhor o cargo? O que nós fazemos por aqui para IA é justamente a gente deixar transparente para o candidato, para a empresa, qual que é o funcionamento, né, dessa IA. Então, se é um match, se é uma automação, enfim. E as dicas que a gente dá são dicas mais básicas, né? Claro que ele ter o currículo dele completo, com as informações pertinentes, é importante, pode ser relevante. Eu sempre dou uma dica que é muito básica, que é, se você está buscando vaga numa área financeira, se você está buscando uma oportunidade na área financeira, visualiza as vagas um pouquinho antes, para você entender quais são os termos que são utilizados, porque daí você consegue colocar no seu currículo os termos certos. E daí quando a gente pensa em automação, por exemplo, a automação ela faz você, né, já ir automaticamente para outras fases, é importante você ter atenção para cada uma das etapas, né? Então isso também vai acabar fazendo com que você tenha um melhor resultado no seu processo seletivo, né? Então essas são dicas que, apesar de serem simples, elas contribuem, né, para um resultado final que é justamente a contratação. Mas a IA ela aparece para a gente de diversas formas. Então hoje para uma empresa publicar uma vaga, por exemplo, a IA generativa, né, a gente tem acesso ao ChatGPT, o ChatGPT é integrado, então ela já consegue ter ali o perfil da vaga já configurado, o que facilita demais, né? A ideia é, de fato, a gente utilizar sempre, né, toda a tecnologia para a gente facilitar, né? E não só o lado da empresa, mas também do candidato. Né? Então a gente usar esse tempo justamente para atividades que são muito pertinentes e relevantes para cada uma dessas pontas. Maravilha. Ana, com relação à concorrência, qual o diferencial do InfoJobs? São diversos diferenciais. Aqui a gente, né, vai ser mais difícil, né? Vocês estão aqui no InfoJobs, então a gente vai falar bem de InfoJobs. Muito bem. Então, o InfoJobs ele acaba tendo um conteúdo muito mais relevante. Nós temos mais empresas que utilizam o nosso portal, então a chance de você conseguir emprego é muito maior. Além disso, nós somos o único job site que consegue contemplar todos os níveis hierárquicos, né? Claro que a gente não está falando de um C-level, né? Isso não acontece, geralmente é um hunting, mas até uma vaga de gerência sênior, a gente tem aqui dentro do InfoJobs, então é possível você encontrar uma vaga. É uma usabilidade muito simples, é uma interface muito simples. Nós olhamos muito para isso sempre, tá? E sempre, acho que essa é uma característica nossa e faz com que a gente também seja diferente. Não vou entregar ouro, mas não entregando ouro, mas nós escutamos muito os nossos clientes. Então, seja uma empresa, um B2B, né, uma empresa ou um candidato, nós trazemos para cá, conversamos, escutamos e sempre estamos adaptando as nossas tecnologias para dar mais resultado para esses dois lados, para esses nossos dois clientes aí, que são muito diferentes. Na verdade, são interesses opostos, né, no caso ali, mas que nós fazemos a conexão. Então, esses são
acho que talvez os nossos grandes diferenciais, mas daí quando a gente olha para a empresa, nós também temos um maior volume de candidatos, nós somos muito mais simples, nós temos um ATS que é integrado com o InfoJobs, então isso também ajuda muito, né? Então você ter a sua vaga divulgada no portal em que você tem o maior número de usuários no Brasil, então os nossos números fazem com que também nós tenhamos mais relevância, cada vez mais relevância no mercado. Perfeito. Você falou adaptação. InfoJobs amanhã. O que a gente pode esperar do InfoJobs amanhã? É uma pergunta difícil, né? Mas passa por adaptação também, né? Nós temos que entender como é que está o mercado. Nós temos que entender quais são as necessidades e nós temos que saber que as coisas elas mudam e nós temos que nos adaptar, né? Nós temos muitas coisas que estão por vir, que vão facilitar muito a vida dos candidatos, né? Das pessoas candidatas e das empresas, passando por inteligência artificial, chatbot, enfim, mas aqui eu não posso entregar. E eu acho que não é só isso, né? Sempre estar atento e escutando para tentar se adaptar, tentar não, se adaptar, eu sempre falo tentar, é por isso que eu me corrijo, mas para justamente atender o que a gente ali propõe para esse usuário final, tá? Então, tem muita coisa por vir, eu acho que nós mudamos o tempo inteiro e justamente para atender esse usuário final, tá? Esse é o nosso propósito e a gente vai trabalhar firmemente para isso. E vamos ver quais serão as cenas. Ana, para a gente encerrar o nosso papo, falando de candidatos, qual a dica para o pessoal entrar no mercado de trabalho? A dica principal é você saber, né, qual é a oportunidade que você está buscando, esse é o principal, né? E não tem problema mudar depois e tá tudo certo, mas é importante você saber e você ter um foco. A partir do momento que você tem um foco, você elaborar um currículo também é importante. Então, nós ainda precisamos ter um currículo. Ferramentas como InfoJobs, eles ajudam muito a elaborar um currículo quando a gente não sabe fazer, né? E é comum a gente não saber no começo, faz parte. Mas daí você tem os campos e vai digitando e acaba ficando muito mais simples. Nesse currículo, você tem que ter informações que são verdadeiras, informações que realmente, né, você já tenha desempenhado. E aqui vale a pena a gente colocar, pô, não tem uma experiência profissional anterior. Coloca se você participou de algum grupo da igreja ou alguma ação voluntária, tudo isso pode contribuir bastante para esse seu ingresso na carreira, né, na vida profissional. Então, ter um currículo e depois disso, tendo um currículo, você ser ativo. Então, você se candidatar às ofertas, você buscar as empresas. Empresas que não têm oferta, é comum que você possa ali buscar o nome da empresa e se candidatar para a empresa apesar de não ter essa vaga, tá? E depois de tendo a vaga, né, tendo se inscrito, sendo chamado para uma entrevista, que é, né, um momento ali que você vai conhecer o recrutador, que você vai conhecer a pessoa que você vai trabalhar, né, às vezes a gente tem mais de uma entrevista, isso faz parte, leva a entrevista como um bate-papo. Na verdade, a pessoa que está ali do outro lado, ela está querendo te conhecer. Então, vale a mesma dica, seja honesto, seja sincero, prepare um fundo, se for online, por exemplo, um fundo branco, tá excelente, não precisa ser nada muito elaborado. Se você vai presencialmente, se vista como se você estivesse indo conhecer um amigo novo, né? Isso é bem importante. E conte sobre você de forma calma, de forma tranquila, mas fale a verdade. E se tiver algum teste também, tenha calma. Eu sei que é um processo difícil, mas mantenha calma, faça seus testes, seu questionário e espero que tudo dê certo, né? Mas isso é importante. São dicas simples, mas que podem até parecer muito básicas, mas elas fazem muita diferença ali no final. Bem legal, né, pessoal? Ana, muito obrigado. Foi uma aula de InfoJobs. Muito obrigada. Podem voltar mais vezes. Ótimo.